Olá, gente! Teacher Si Locatelli aqui com vocês e hoje nós temos uma discussão que vai dar o que falar. Eu acho que esse assunto de traduzir ou não traduzir para aprender inglês, eu acho que só perde para a discussão dos globalistas e os terraplanistas. Mas vamos lá. O que você acha que é mais certo? O que você acha que deve acontecer para você aprender inglês mais rápido e de uma forma melhor, para você ficar fluente na língua inglesa? Aprender com um método no qual você vai traduzir as palavras ou aprender com um método no qual você não traduz, você vai sentindo, adquirindo a linguagem como um bebê? Tenho certeza que você já ouviu muito que você deve adquirir a linguagem como os bebês, não é verdade? E que ficar traduzindo vai te tornar escravo da tradução e você nunca vai conseguir fluir. Será verdade mesmo? Vamos analisar os dois casos hoje. Primeiro, precisamos definir o que é traduzir. Se você me disser que nós vamos traduzir palavras, eu concordo. Agora, se você me disser que nós temos que traduzir palavras por palavras dentro de uma frase, aí eu já acho que vai ficar complicado. Sabe por quê? Veja bem, quando eu digo no trabalho, em casa e na escola, esse no, em e esse na, em inglês é tudo at home, at school, at work. Então, o que eu concordo? Que você deva traduzir palavras, e eu já vou dizer por quê na hora que você vai aprender. Mas, de uma forma geral, na frase, você tem que separar em bloquinhos. Para que você entenda os blocos, você grude as preposições nas palavras principais e aí você não vai errar nunca. Não precisa eu te dar a tradução dizendo que at pode ser no, na ou em. Mas também se eu te falar que at é no, na ou em, neste caso de localização, não vai fazer diferença nenhuma. O que eu tenho que falar para você é, antes de alguns lugares você vai usar at, outros lugares você vai usar in the. At home, at school, at work. Grava aí, toda vez que você for fazer uma coisa em casa, na escola ou no trabalho, você vai dizer at, resolvido. Então nós traduzimos, mas nós explicamos. Então pega isso, o que você precisa fazer? Traduzir. Sim, para você entender rapidamente. Depois eu vou te ensinar, como eu fiz agora. Você nunca mais vai esquecer que você tem que usar at school, at home e at work. Você nunca mais vai esquecer que com essas palavras você vai usar at. Então eu estou te ensinando. E agora o que aconteceu? Você ressignificou. Você já entende que na escola, em casa e no trabalho você vai usar o at e ponto final. Aí, muitas pessoas dizem que você tem que entender a expressão sem traduzir. E quando eles dizem how are you, significa como vai você. E aí, se você quiser usar o como vai em outra situação ou usar o vai, você está preso porque você tem que decorar uma frase enorme e jogar ela lá com uma outra frase enorme no correspondente da outra língua. Então, imagina quantas frases você deve ter. Não é importante, na minha opinião, você entender a frase de uma forma geral. Então, quando eu digo, gente, how are you? É como está você? Aí você já vai começando a entender a língua. Eles não perguntam como vai você, eles perguntam como você está. Beleza, aí vem o how old are you? Que é quantos anos você tem. Eu já vi algumas pessoas dizendo, não, você tem que entender que how old are you é quantos anos você tem e pronto, a frase inteira. Mas e daí? Não é muito mais fácil eu te dizer que how old are you é quão velho é você? E aí você já vai entendendo a língua. Ah, eles não perguntam quantos anos tem, você não tem uma idade, você não guardou na sua casa. Eles perguntam quanto velho é você. Isso, a te ajudar a entender, eu te dou a tradução e eu te digo que how pode ser como ou quão. E aí você já entendeu que é how old, aí você vai entender que how long é quão longo, quão a distância, how much é quanto, how many é quantos. Isso vai te dando um leque para você abrir a possibilidade e trabalhar com os bloquinhos que eu te falei, entende? Então você vai ficando mais livre na língua. Então, resumindo essa parte, entenda. É preciso traduzir?
para ter um resultado mais rápido, mas você também tem que entender a língua e usar a tradução a seu favor e não ficar presos com frases e frases longas e traduções longas equivalentes ali que você não vai conseguir se comunicar. Você vai ter que decorar 1 milhão de frases. É mais fácil você decorar as notas e daí você monta a sua própria frase. É como uma música. Não é mais difícil você ter que aprender várias músicas soltas do que aprender as notas? Depois você olha para as músicas e você já vai saber quais as notas tocar naquela música que você nem sabia. Entende? Mesma coisa se eu te disser que você tem que aprender inglês de uma vez lendo um livro. Pega um livro, Harry Potter. Aí você vai ler aquele livro onde tem presente, passado, futuro, condicionais, expressões, um monte de coisa que você não está preparado para responder, para entender. É a mesma coisa que se você fosse responder uma equação de segundo grau enorme, sem saber que você tem que responder primeiro o que está dentro de parênteses, colchetes, chaves, expoentes, que são as potências e raízes, depois multiplicação e divisão e depois subtração e adição ou adição e subtração. Imagina você ter que resolver uma equação sem saber nada disso. Quantas vezes você vai errar ou quantas vezes você vai ter que ver alguém respondendo e ficar analisando? Ah, acho que foi primeiro parênteses, mas depois numa outra equação nem tinha parênteses, enfim. Você vai ter que ficar deduzindo muitas coisas para chegar no resultado. Gente, quem tem esse tempo hoje em dia? Vamos ser mais práticos. Seu aprendizado tem que ser rápido, eficiente e duradouro, gente. Vamos ser inteligentes, não é mesmo? Bom, aí tem aquela discussão entre iniciantes, intermediários e avançados. Já vamos falar sobre isso. Mas deixa eu falar a minha experiência. Eu estudei numa escola, mudei de escola muitas vezes na minha vida. E quando eu estava já assim, de 5º ano para cima, que já tinha o inglês, eu estudei num estado do Brasil que não tinha inglês lá. E aí, quando eu voltei para o estado de São Paulo, eu já estava na 7ª série e não tinha nada de inglês. Gente, eu não sabia que café era coffee, não sabia nada de inglês. Eu só sabia I love you, que via nas camisetas por aí. E aí eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Sim, foi um ano muito complicado. Com muito esforço eu consegui entrar numa escola de inglês. E era uma escola de inglês dessas, você tem que aprender como um bebê. Você vai vendo as frases, os textos, a encenação dos teatrinhos, era com slides na época. Se você já percebeu aí que escola que soltava o áudiozinho e os slides lá, era até bonitinho de ver, mas eu não entendia nada. Eu lembro que teve uma frase que o personagem lá falava assim, "What's the meaning of read?" E falava nessa velocidade, "What's the meaning of read?" Igual um nativo realmente. Mas eu não entendia o que ele estava dizendo. Veja bem, eu já estava há alguns meses na escola, não estava entendendo nada. Era aquele sofrimento na hora de ir para a escola. Meu Deus, eu estou indo para a escola e não vou entender nada de novo. Tinha alguns colegas que já tinham um pouco de inglês, já entendiam, e eu ficava naquele desespero. Então isso era muito ruim. Se eu tivesse parado ali, ficado com o trauma que me gerou na época, talvez eu nunca mais tivesse estudado inglês. Quando a personagem falava "What's the meaning of read?", eu não sabia onde começava uma palavra e onde terminava outra. Depois de muito insistir, eu perguntava para a professora e a professora só repetia "What?", daí eu conseguia identificar as palavras, mas eu não entendia. Ela dizia "What's the meaning of read?". Eu falava, gente, não sei o que é isso. Como que você vai explicar para alguém? A pergunta que o bonequinho falava, qual é o significado de read, de ler, né? Tinha uma história lá. Como que você vai explicar isso para alguém sem traduzir, gente? Conclusão, fiquei 6 meses na escola e não entendi. Depois de adulto, eu lembrei dessa história e eu me lembrei do som. A bonequinha falava, "What's the meaning of read?" Então, você percebe que se eu tivesse desistido como milhares e milhares de brasileiros desistem nesse ponto, nunca eu teria chegado à fluência e nunca os brasileiros podem chegar à fluência porque desanimam e desistem com esses métodos. Aliás, o Brasil é o país que mais tem escolas de inglês. E, ironicamente, é o país em que menos pessoas falam inglês na proporção. Somente 5% das pessoas falam inglês nesse país. Então, você acha que está certo esse método? Mas ainda bem que eu não desisti. Apesar de ter ficado muito desmotivada, eu mudei de escola.
E ali na outra escola que trabalhava com tradução, quando eu vi aquilo tudo, falei, gente, é muito mais fácil. E comecei a formar minhas próprias frases. Eu estudei por 2 anos e meio numa escola de inglês, mas 2 anos e meio foi suficiente para eu crescer assim, muito, 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 porque eu tive experiências com missionários. Se você quer saber mais sobre isso, dá uma olhada no meu site, tem mais sobre isso, e eu vou contar toda a minha história lá e você vai entender como eu consegui falar inglês estudando apenas 2 anos e meio numa escola, mas com muita experiência. Ou seja, chegamos à conclusão que se eu conseguir aprender muito rápido nos primeiros 6 meses dali na nova escola, eu já estava falando muito. E 6 meses na outra escola eu não falava nada, e pelo contrário, estava muito desmotivada. Quer dizer, o problema não estava em mim, o problema estava no método. Talvez você esteja nessa mesma situação, já estudou anos e anos e anos e ficou aí no mesmo lugar. Então talvez você deva experimentar um novo método no qual você vai entender realmente o que está acontecendo, porque, gente, aprender inglês tem uma ordem. Lembra da equação? Primeiro eu vou te ensinar regras de sinais, depois eu vou te ensinar a somar, subtrair, multiplicar, tudo gradualmente, porque senão você não consegue assimilar e resolver as coisas e chegar a tão sonhada fluência na língua inglesa. E sabe por que quando eu ia para outra escola eu ficava desesperada? Porque eu já tinha um cérebro adulto, eu era adolescente, mas quase adulto. Eu já tinha um cérebro adulto com muita informação, eu já tinha uma língua estabelecida dentro de mim, a minha língua mãe já estava ali. E quando eu via a informação em inglês, o meu cérebro não decodificava e, pelo contrário, causava um estresse químico, rebatendo aquela informação. Se eu visse ali uma imagem de um morango, para mim aquilo era um morango. E aí, até eu descobrir no meio de uma frase que aquilo era o tal do strawberry, eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo? O cérebro adulto resiste a esse tipo de aprendizado. As crianças não. As crianças, sim, você tem que ensinar de uma forma em que você vai só a falar inglês com as crianças. Eu acho que até os 7 anos, a partir do momento que a criança já foi alfabetizada, você já pode trabalhar também com tradução com as crianças, mesclando ali as duas formas. Mas o cérebro adulto aprende diferente do cérebro de bebê. Isso para mim é tão óbvio, eu não sei como tem gente que fala, você tem que aprender como um bebê. Você é um bebê? Você não tem a mesma cabeça, a mesma formação de um bebê. Como você vai aprender igual você aprendeu a sua língua materna? Quando você aprendeu a sua língua materna, o seu cérebro estava vazio. Quando um bebê aprende o idioma, o cérebro dele está vazio. Vazio, né? É uma forma de dizer, gente. Ele está ali pronto para receber todas as informações. Então ele não resiste nada. Ele vai adquirindo, adquirindo, adquirindo. Agora o nosso cérebro já tem aí 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos de informações guardadas aqui dentro. Então a gente não vai aprender como um bebê, da maneira que eles aprendem, sem falar que eles estão o tempo todo na imersão da língua e assim por diante. E por mais que você esteja totalmente imerso no inglês, você vai levar um tempo para assimilar tudo aquilo, não vai ser da mesma forma que um bebê aprendeu. Seu cérebro vai resistir e em um momento ou outro você vai estar ressignificando, checando, você vai estar achando o correspondente na sua língua materna que você já tem na sua mente, e isso é traduzir. Agora vamos lá, falando de iniciantes. Ah, mas quando o iniciante está aprendendo, vamos traduzir ou não? Eu vou comparar exatamente as mesmas situações. Não traduzindo, como que você vai ensinar uma palavra para um iniciante? Com mímica? Por exemplo, eu quero ensinar a palavra neighbor. Neighbor é vizinho. E aí, como que eu te ensino que neighbor é vizinho? Só falando inglês. A gente não vai levar um tempo, eu vou ter que fazer uma mímica. You, hear, your house. Mas aí você não sabe you, your, você também não sabe house. E aí eu vou querer dizer que tá aqui, eu pego 2 casinhas, mostro. Aí você vai pensar, nossa, o que que é? Ah, é parente, é amigo? Ah, não. Então, quem diz assim que você tem que aprender sem traduzir, eles falam que você tem que buscar essa palavra no Google Imagens. Imagine você está lendo um texto, tem 30 palavras que você não sabe naquele texto. Você vai lá às 30 buscar no Google Imagens. Gente, vamos ser práticos, vamos ter uma metodologia que ensine de uma forma gradual, traduz de uma forma, ressignifica, te ensina a usar. Você nunca mais vai esquecer, eu tenho certeza disso, porque os meus alunos aprendem dessa forma e eles não esquecem. Mas vamos lá, continuando. Aí você colocou no Google Imagens neighbor, vai aparecer 2 pessoas, aí você vai falar, nossa, são amigos ou são colegas.
Ah, podem ser colegas de trabalho, que eles estão ali. Ah, não, vamos lá, continua. Você olha outras imagens, vai aparecer um na frente da casa e outro na frente da casa. Você vai falar, ah, já sei, é o corretor de imóveis, ele está ali mostrando a casa. Gente, é uma loucura. Então, não é muito mais fácil eu te chegar e falar logo, ó, neighbor é vizinho. Vamos fazer umas frases com neighbor? Olha, eu gosto é I like. Eu gosto do meu vizinho. I like my neighbor. E aí eu te ensino outras pessoas. My father, my mother, eu te conto logo a tradução e nós vamos fazer inúmeras frases. I like my father, I like my mother, I like my neighbor. E aí eu te ensino a negativa. I don't like my mother, I don't like my father, só para treinar. I don't like my neighbor. E aí a gente vai deixando essas frases cada vez maiores e vai praticando. A gente não perdeu aquele tempo todo e a gente já está praticando, está falando inglês e está fluindo desde o começo. Embora eu tenha te dado a tradução de neighbor, se eu te pergunto rapidamente, do you like your neighbor? Você vai dizer, yes, I like my neighbor. Você vai responder automaticamente porque você entendeu, mesmo quando eu te dei a tradução lá no começo. Então, olha só, procurar no Google Imagens vai só te fazer demorar, principalmente se você é iniciante. E aí eles dizem, não, você tem que pensar no significado. Se eu digo neighbor, você tem que imaginar a pessoa ali da sua casa, mas sem a tradução. Mas enfim, vamos dizer que você conseguiu entender que neighbor é a pessoa que mora próxima a você. Você tem que pensar nisso, não na palavra, concordo. Pense no significado, entenda o significado. Mas, gente, é muito mais fácil eu explicar. Neighbor é isso, você vai usar dessa forma, vamos praticar dessa forma e temos as variações de pessoas. Pronto, já fizemos 1 milhão de frases enquanto a outra pessoa está lá tentando não pensar na palavra vizinho, está ali sofrendo. Então, em muitos casos, não traduzir demora demais. Traduzir é prático, você já resolve e já está ali ressignificando e fazendo muitas frases. Ainda tem aquela questão de, eles dizem que você tem que pegar uma frase e achar o correspondente. Por exemplo, what time is it? Que horas são? E aí você decorou, what time is it? Que horas são? What time is it? Que horas são? Mas não é muito melhor eu te falar, what significa qual? What time? Que tempo? Que hora? Is it? É isto. Então você entendeu que what time is it significa que tempo ou que hora é isto. E aí você entendeu já essa questão do it, você já não vai mais confundir essa questão do it, porque eles sabem que existe esse it para o tempo, para o clima. Então, what time is it? Você está sentindo, eu te dei a tradução, mas você está sentindo what time is it? E aí você aprendeu esse what time is it. E se eu te falo, que horas é a festa? Você já vai conseguir falar what time is, no lugar do it, você vai dizer the party. What time is the party? Gente, olha como os bloquinhos funcionam. Enquanto que se você tivesse aprendido lá por equivalência, sem tradução, what time is it? Que horas são? Que horas são? E aí eu te pergunto, que horas é a festa? Você vai falar, eu não sei, porque eu só sei que horas são. Entende? Como é aquela história, eu te ensino as notas, você vai tocar a sua música da sua forma. Tá, teacher, mas isso são para os iniciantes e para os intermediários e para os avançados. Aí não pode mais traduzir, não é mesmo? Bom, vamos lá. Se você aprendeu da forma certinha que você tinha que aprender, qual era a forma certinha? Eu te dou já a tradução, eu te ensino, ressignifico, a gente pratica, pronto, morreu. Economizou muito tempo e você já está praticando e falando. Enquanto tem gente que está lá procurando as palavras e tentando lutar com elas para ressignificar sem traduzir, você já falou 10 frases com cada uma das palavras. Mas enfim, se você aprendeu da forma certa, você já é intermediário ou avançado, você deve traduzir ou não traduzir? Tanto faz, gente, tanto faz. Se você for traduzir, você já está acostumado com um método que vai te fazer falar muitas frases, você pegou a palavra e já consegue incorporar no seu vocabulário, no seu modo crescente. Lembra da história da equação? Você vai usar essa palavra de uma forma muito natural. E se você já tem uma boa base e você não tem como traduzir aquela palavra, você viu ela num texto, você vai entender pelo contexto e aí o seu cérebro já está acostumado, ele faz a ressignificação, você vai entender sem precisar traduzir. Você flui nas duas formas. Se tem a opção de traduzir, bom. Se não tem, você vai entender da mesma forma. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Isso é o mais importante deste vídeo.
O que impede as pessoas de não fluírem no inglês não é se elas traduziram ou não. O que impede as pessoas de não fluírem no inglês é a falta de prática. Se você aprendeu, praticou, ouviu, se expôs ao idioma, não importa a forma com que você aprendeu, você vai fluir. É claro que o que vai contar aqui agora é o tempo e o prazer envolvido no negócio. Se é uma criança que vai aprender, gente, uma criança tem um grupinho de crianças estrangeiras brincando. Se tem uma criança de 4 anos, ela entra lá no meio, daqui 10 minutos elas já estão se comunicando, estão brincando ali, estão interagindo numa boa. Lembra a história? A criança está pronta para lidar com essa imersão sem tradução. Agora pensa você, um adulto. Tem um grupinho lá com vários estrangeiros, você não fala nada de inglês e eu te falo, vai lá fazer amizade. Você vai? Não, você não vai. Você vai ficar com medo de se expor. Se você não sabe nada, não tem nem como começar a conversa, não é mesmo? Então é o lance. Se você não sabe nada, eu vou te dar a tradução, traduzo, ensino, ressignifico e a gente pratica, pronto, resolvido. Se você é intermediário ou avançado, você já vai estar assistindo vídeos com legenda em inglês, áudio em inglês, legenda em inglês, você já vai estar entendendo uma palavra ou outra que você não entendeu, que você não conhece, você vai entender pelo contexto e assim você vai chegando à tão sonhada fluência da língua inglesa. O importante é se expor ao idioma, praticar, ouvir áudios para treinar o tempo todo, porque os áudios vão te deixar acostumados com a língua, acostumados com a melodia da língua, que é outra coisa muito importante. Para finalizar este vídeo, eu quero só contar mais uma experiência minha. Eu devia estar num nível, saindo do básico para o intermediário, devia estar ali mais ou menos no intermediário, não me lembro. Quando vieram alguns missionários para o Brasil, eu estava ajudando na tradução e foi dali que eu dei um salto muito grande, porque eu aprendi muitas palavras e eles me falavam as palavras explicando em inglês, as palavras que eu não sabia, que a gente foi aprendendo no dia a dia, mas aí eles explicavam em inglês. Quando eu entendia a palavra, o que acontecia? Automaticamente meu cérebro achava o equivalente em português, ou seja, traduzia. E isso vai acontecer para o resto da vida, mesmo que você seja avançado no inglês. Você não conhece uma palavra, alguém vai te explicar em inglês, você vai falar, ah, é isso. E aí você vai achar o equivalente em português, não tem como fugir disso. Mas eu me lembro de uma experiência em que uma das moças tinha ficado doente, ela estava com a garganta inflamada. E aí eu cheguei, e aí gente, vamos partir pro dia de hoje. Ela falou com a voz muito rouca que ela não ia poder ir, porque ela estava com sore throat. Aí eu falei, gente, que é isso? Eu não conhecia aquela palavra. E ela repetia sore throat, com a voz rouca e tal. Enfim, depois de fazer as mímicas lá, eu entendi, você está com dor de garganta, você está com a garganta inflamada. Naquele momento, eu entendi com a mímica, eu entendi pelo contexto, pela voz, pela mão que ela colocava, claro que ela estava com a garganta inflamada. Mas eu não tinha certeza se era garganta inflamada ou era dor de garganta. Tá? Mas eu entendi e funcionou. Então, quando você já está mais adiante, você vai ter essa autonomia, mesmo se você aprendeu com tradução, a aprender uma coisa nova sem tradução. Foi o que aconteceu comigo. E incorporar no seu dia a dia. Porque eu saí dali e corri, falei pro pessoal da equipe que ela não iria, porque ela estava com dor de garganta, com a garganta inflamada, inclusive fomos comprar o remédio na farmácia, enfim. Então, isso que eu quero que você entenda. Você está livre para aprender com tradução, ressignificar, montar suas frases, falar muitas delas e você não vai traduzir. O que eu vejo que acontece é que talvez nas primeiras aulas o aluno aprendeu aula 1, 2, 3 e 4. Eu estou falando do meu método, gente, porque é o parâmetro que eu tenho. Ele aprendeu traduzindo, mas ele já vai fazendo as respostas, cada vez menos ele vai traduzir. Quando ele está lá na aula 8, aquelas aulas que ficaram para trás, ele já não tem problema nenhum, ele já flui muito rapidamente, porque já consolidou o aprendizado. Então, se eu pergunto lá, do you drink milk in the morning? Rapidamente eles respondem, yes, I drink milk in the morning. Eles não estão pensando, I drink, eu bebo, I drink milk. In the morning or at the morning? Não, isso não acontece, porque você já falou I drink milk in the morning, I drink coffee in the morning, I drink juice in the morning, I drink water in the morning. Todas as coisas que você bebe de manhã,
com quem, quando e onde. Então você já fez muitas frases, você já ressignificou. E aí, quando você já está com aquilo consolidado, você está lá aprendendo outras coisas, essas palavras que você já aprendeu, é questão de 1 semana, 2 semanas. Essas palavras que você já aprendeu, você já está fluindo nela. Isso é fluir na língua inglesa, fluir a cada aula. Você aprendeu uma aula hoje, consolidou ela, daqui 1 semana você olha ela de novo, nossa, era tão fácil, eu tô fluindo nela. Na hora que eu aprendi eu até achei um pouco difícil, mas agora não acho dificuldade nenhuma. Gente, é isso, espero que tenha te ajudado a colocar uma paz no seu coração. Você vai aprender inglês traduzindo, não traduzindo, talvez não traduzir no começo, pode levar um pouco mais de tempo, se você já trabalha com inglês, tem uma noção, tudo bem, mas se você é um aluno que vai começar do zero, é muito mais fácil, muito mais inteligente, economiza muito mais tempo. Traduzir as palavras, montar frases, ressignificar e fazer muitas frases, praticar, porque é isso que vai fazer a diferença e vai te fazer realmente fluir na língua inglesa. Espero que você tenha gostado. Se isso foi relevante para você, deixe seu like, porque essa informação vai estar sendo ampliada para que mais pessoas possam também conhecer e ter paz no coração para aprender inglês. Se você não concorda, me deixe nos comentários dizendo qual é o seu argumento, porque você não concorda. Se você ficou comigo até o fim, é porque você realmente está comprometido em aprender inglês. Então, se inscreva neste canal para receber mais dicas de inglês. Corra até o meu site se você ainda não fez o meu mini curso gratuito, que vai te dar um panorama geral da língua inglesa. Lá no meu site tem esse mini curso gratuito para você fazer. E também tem um curso completo, se você quiser aprender todo o vocabulário naquela ordem, né, crescente, está lá disponível para você. Meu propósito é te ensinar inglês. A minha parte eu estou fazendo. Falta a sua. A gente se vê por aí. God bless you so much. See you soon.